Bem, sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus, né, Luiz? A gente vai enfrentando e vai passando tudo isso. Tenho fé em Deus que agora em abril as coisas vão começar a dar uma clareada no horizonte. Querido, só um aviso. Eu tive hoje pela manhã, na minha aula de hoje de manhã, e por duas vezes agora à tarde, eu estou acompanhando um evento, uma aula, na verdade, do meu pós-doutorado, e a minha internet aqui ficou instável e caiu, né? De manhã, inclusive, para terminar a aula, eu tive que hackear, conectar aqui com o meu celular. Então, caso aconteça isso, caso vocês percebam que eu travei aqui, fiquei e caí, espera na sala que é só o tempo de eu conectar de novo aqui a internet através do meu celular e eu volto. Né? Até liguei reclamando, mas disseram que nessa época de chuvas acontece em alguns casos, não sei o quê. Mas eu estou só avisando previamente, eu dei aula agora no F, não tive problema. Realmente não tive qualquer problema, mas pode acontecer. Então, se acontecer, fica aí sentadinho, esperando que o tio volta já, tá bom? Queridos, repito, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que eu não falei agora há pouco, Alcides, Paulo, Alfredo, meu primo Felipe Mota. É sempre uma alegria reencontrá-los. Nós retomamos aqui a nossa frequência de aulas e eu queria entender com vocês o que a gente vai fazer hoje. Na aula de hoje, nós vamos concluir, nós vamos esgotar a unidade dos procedimentos. A gente viu já o rito ordinário, o rito sumário, o rito do júri, o rito do juizado especial. Na aula de hoje, nós vamos finalizar com os dois últimos procedimentos: o procedimento das ações penais originárias em tribunais e o procedimento da lei antitóxicos. E aí eu aproveito já para tratar do segundo aviso, que é o seguinte: nós já conversamos lá no começo do semestre, Fairuze, mas é sempre bom lembrar que a nossas a AV2, ela será num formato diferente. A AV2 ela terá um formato parecido, próximo da prova colegiada. Né? Serão 20 questões de múltipla escolha, de A até D. Essa prova vai estar disponível lá no AV, eu vou mostrar um pouco mais à frente no semestre onde ela estará. Ela vai ser feita nos dias 6 e 11 de maio. E a matéria, né, a AV2, a matéria, vejam só, são atos de comunicação do processo, provas e nós, os professores de processo penal 2, nós nos reunimos, eu, o professor Teodoro, o professor João Neto, o professor Regis Gonçalves Pinheiro, meu amigo queridíssimo, o professor Delano, acho que só, acho que me lembro assim só. E nós definimos que a matéria da AV2 será essa: atos de comunicação, provas e procedimentos. Qual é a vantagem, Leila? Que atos de comunicação e provas nós já estudamos para a primeira prova. Então, novidade realmente entram apenas os procedimentos, matéria que a gente vai estar terminando hoje. Então, hoje a gente termina essa matéria. A partir da matéria que a gente vai ver na semana que vem, lembrando que quinta-feira agora é feriado pela Semana Santa, então, a partir da matéria que a gente vai começar a ver na terça-feira da semana que vem, Leilinha, já é matéria para a V3, tá certo? Onde nós vamos ver lá o que? Nulidades, decisões e recursos. Essas três matérias, colocando aqui a V3, aí eu já vou cobrar nulidades, decisões e recursos. Essa é a matéria da V3. Só que na V3, Leila, a gente volta a ter estrutura parecida, Luísa, com a prova que vocês fizeram há 2 semanas. A V3 volta a ser uma prova formulada por mim. Então, a estrutura da AV1 e a estrutura da AV3, mesma estrutura. A AV2 é que muda, já que será essa prova, como eu falei para vocês, compartilhada com o modelo de outros professores. Então, hoje, nós estamos encerrando o estudo dos procedimentos.
Eu fiz a escolha de não cobrar isso na primeira prova, exatamente porque é uma matéria que vocês vão ter que encarar aí para a segunda prova, tá bom? Feitos esses avisos iniciais, vamos ao que nos interessa, que é estudar, repito, esses dois últimos ritos: o rito das ações penais originárias em tribunais e o rito previsto na lei antidrogas, na lei de tráfico ilícito de entorpecentes. Esses são os dois ritos que nós vamos ver na aula de hoje. Primeira coisa, eu queria que vocês lembrassem, Misael, Ravel, Caio, daquelas regras que vocês estudaram no semestre passado em Direito Processual Penal 1. E vocês viram lá que um dos critérios de fixação da competência é o critério da prerrogativa de foro, critério da prerrogativa de função ou da prerrogativa de foro. O que eu tenho ali? Eu tenho determinadas pessoas que, por ocuparem funções diferenciadas no Estado, elas são julgadas, caso venham a cometer algum ilícito penal, em juízos diferentes, né? Então, por exemplo, o juiz de direito é julgado lá no Tribunal de Justiça, um governador de Estado é julgado no Superior Tribunal de Justiça, um ministro de Estado é julgado no STF. Então, essas pessoas são julgadas em foros diferenciados, em juízos diferenciados, por entender o legislador processual penal que elas ocupam uma função diferenciada no Estado. Então, um juiz de direito que venha a cometer um crime, nada, Matheus, seja muito bem-vindo, querido. Um juiz de direito que venha a cometer um crime, ele já é julgado diretamente. Vocês estão tímidos hoje, vocês são de longe a sala, a turma que mais liga as câmeras. Hoje todos estão tímidos, né? Voltaram da prova absolutamente tímidos. Né? Eu tinha acabado de comentar aqui em casa que vocês são a minha turma recordista, né, de povo amostrado que liga as câmeras. E agora eu quero mais não. Agora que eu falei, não quero que ligue só porque eu falei não. Eu vou botar a banca agora também. Então veja, essas pessoas, caso venham a cometer crimes, são julgadas em juízos já diferenciados, são julgadas em tribunais. Então elas saem daquela regra geral de julgamento no primeiro grau, um julgamento monocrático, um julgamento individual, e são julgadas em tribunais. Claro que a primeira característica disso, desse rito que nós estamos estudando agora, é a característica mais óbvia. Se eu estou sendo julgado num juízo colegiado, eu tenho mais de um julgador, né? Eu tenho ali mais de um julgador que irá efetivamente me julgar. Vou trabalhar com a ideia de mais de um julgador trabalhando com isso. Perfeito. E aí, o legislador, ao definir esse procedimento, ao definir esse rito, ele tinha que ter isso em mente. Ou seja, os ritos que nós já estudamos anteriormente, juízo especial, rito ordinário, rito sumário, eram ritos, Josi, mais fáceis de serem aplicados porque eu tinha ali só o juiz. Então, o que eu tinha ali, Leila? Era o juiz responsável por processar, desenvolvia, a Leila ficou com peso na consciência, desenvolvia efetivamente o processo. No caso do júri, né, eu ainda tenho um colegiado, mas o colegiado lá no final. A gente viu que o júri e os jurados só aparecem no final. Nos tribunais, não. Né? Nos tribunais, eu tenho órgãos judiciais, organismos jurisdicionais que já são, por si, colegiados, que são organismos, juízos diferenciados, colegiados em relação a isso. Tá? Então, essa é a primeira dificuldade que o legislador vai precisar resolver nesse procedimento, nesse rito que nós estamos estudando. Veja, por exemplo, no caso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Franklin, você sabe disso, são 43 desembargadores. No caso do Superior Tribunal de Justiça, 33 ministros. No caso do Supremo Tribunal Federal, 11 ministros. Então, eu estou falando de juízos colegiados. O legislador aqui pensou o seguinte, né? Tranquilo, Fairuz, fica absolutamente à vontade. Eu espero que não seja nada, que dê tudo certo aí, viu? Nossa torcida para você e para sua família aí. Veja só,
o legislador tinha uma questão a resolver, Leila. Ele está definindo aqui um modelo de procedimento para ser utilizado em tribunais. Se ele determinasse que todos os atos do procedimento deveriam ser realizados por todos os membros do tribunal, Paula, olha a complexidade que seria. Imagina, para ouvir uma testemunha, ele ter que reunir todos os desembargadores ou todos os ministros daquele tribunal. Praticamente inviabilizaria o desenvolvimento daquele processo. Ele também não poderia, Josi, cair na tentação de ir para o extremo oposto. Qual é o extremo oposto? Dizer, não, então vamos fazer o seguinte, para a coisa ser rápida, cada desembargador vai receber ali uns processos, cada ministro vai receber uns processos e ele resolve sozinho o processo inteiro. Ora, isso desnaturaria a própria natureza do julgamento colegiado. Eu já estou levando esse cara para ser julgado por um tribunal para que ele tenha um juízo, um julgamento colegiado, para que ele não tenha um julgamento individual. Então, o legislador ele tem que se equilibrar nesses dois extremos. Ele tem que se equilibrar no julgamento puramente individual, Leila, e no julgamento que seja completamente colegiado. Então, ele tem que imaginar um modelo, um roteiro de rito que não exija nem que todos os atos sejam compartilhados por todos os julgadores, mas também, Joilson, não imaginar um rito que o julgador individual, um ministro ou um desembargador, possa resolver tudo só. Qual foi o ponto de equilíbrio que ele chegou? O ponto de equilíbrio foi imaginar um rito em que o ministro dono do processo, o desembargador dono do processo, ou seja, o relator terá um protagonismo, ele terá a principal responsabilidade de levar o processo à frente, mas em dois momentos, Fairuze, querida, dois momentos ele vai ter que se entender com o colegiado. Veja, esse roteiro que eu preparei para vocês aqui, que começa aqui com o oferecimento da denúncia da queixa, vejam que há dois momentos, daqui a pouco eu vou ampliar aqui, há dois momentos em que eu propositadamente coloquei a letra em preto. Momento de recebimento da denúncia da queixa e o momento de julgar efetivamente aquele processo. Nesses dois momentos, nós teremos, vejam só, uma decisão colegiada. Nesses dois momentos, o juízo vai resolver de forma colegiada. Então, o que eu quero dizer para vocês? O procedimento das ações penais originárias nos tribunais é tudo isso aqui. Só que esses dois momentos aqui, vejam, o momento do recebimento da denúncia da queixa e o momento da sessão de julgamento, o relator não resolve sozinho. Ele leva para o colegiado e o colegiado, ou seja, o grupo de desembargadores, o grupo de ministros, é que vai tomar a decisão. Se recebe a denúncia e, no final, vai tomar a decisão sobre o julgamento em si. Esse foi o equilíbrio que o legislador encontrou. Ele vai dizer, olha, o rito é um rito desenvolvido nos tribunais para as ações penais originárias em tribunais. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui num ponto de equilíbrio. Alguns atos o relator pode resolver sozinho, alguns atos ele tem que resolver com um colegiado. Quais são os atos em que eu exijo a atuação colegiada? O recebimento da denúncia e o julgamento do processo. Por quê? Ora, o recebimento da denúncia é o momento zero do processo. É o momento em que o processo ele é iniciado formalmente. É o momento em que eu deflagro o processo. É aqui que o réu passa a condição de réu. E o julgamento é, claro, o ápice de todo o processo. Essa sequência de atos que compõe, que concentra aí a ideia de processo, é visando chegar na sessão de julgamento. Ou seja, condenar ou absolver. Os outros atos, que nós vamos ver agora um por um, são atos que o relator tem a possibilidade de resolver sozinho, ou seja, esses outros atos do processo estão sob a responsabilidade do relator, ele não precisa mais que ninguém realize aquilo em nome ou junto com ele. Tá? Esse roteiro que está aqui nesse slide para vocês,
ele está desenhado nos 12 primeiros artigos, Marília, da Lei 8.038 de 90. Essa lei, a Lei 8.038, ela vai ser estudada por nós em alguns momentos. Nós vamos estudar essa lei em alguns momentos. Porque essa lei, ela disciplina, ela organiza alguns procedimentos nos tribunais superiores. Ela vai organizar alguns procedimentos nos tribunais superiores. Então, a gente tem aqui a Lei 8.038, disciplinando como é que vai ser processado um mandado de segurança no Tribunal Superior, um habeas corpus no Tribunal Superior, e nos 12 primeiros artigos, Rômulo, do 1º ao 12, ela organiza o rito das ações penais originárias. Então, tudo isso que está nesse slide para vocês encontram um fundamento normativo nesses 12 primeiros artigos aí da Lei 8.038, tá bom? Vamos ver, então, cada um dos atos aqui. Oferece-se a denúncia. Eu vou oferecer a denúncia ou a queixa, sabendo que aquele tribunal é o juízo competente para fazer isso. Ao ser recepcionado, Matheus, pelo tribunal, aquele ato, ou seja, aquela denúncia, aquela queixa, eu vou fazer uma distribuição e um dos membros do tribunal, se eu estiver falando de tribunais superiores, eu estou falando de ministros, se eu estiver falando do STJ e do STF, portanto, eu estou falando de ministros, se eu estiver falando de tribunais de justiça e TRFs, eu estou falando de desembargadores, um dos membros do tribunal será sorteado para ser o relator. Ele vai ser o relator, efetivamente, desse processo. Cabe ao relator dar impulso ao processo. A principal função do relator é dar um impulso, sobretudo à produção da prova, dos elementos de prova. Repito, naqueles 2 momentos-chave, recebimento e julgamento, a decisão sempre será colegiada. Mas o resto, quem leva esse processo à frente, quem vai fazendo com que esse processo caminhe, é o relator. Quando é apresentada a denúncia ou a queixa, distribui-se para o relator e o primeiro ato do desembargador relator ou do ministro relator será determinar a notificação para que aquele denunciado, Fairuz, apresente uma defesa ou resposta preliminar. Felipe, veja que a linguagem que eu estou usando aqui é uma linguagem de notificação, porque ele ainda não é réu. Alguém ofereceu uma denúncia contra ele, alguém ofereceu uma queixa contra ele, e antes de decidir se nós iremos ou não receber, é formado um pequeno contraditório. Então, aquele denunciado tem a oportunidade de apresentar aqui, vejam só, uma resposta preliminar. Essa resposta preliminar, ela tem como objetivo tentar argumentar no sentido de que não deve ser feita o recebimento. Então, ele vai ser notificado para que em 15 dias se manifeste, e a gente vai chamar isso de preliminar, por quê? Porque ela é anterior, efetivamente, ao próprio recebimento. Ele vai ter 15 dias para apresentar essa petição, isso aqui é uma petição técnica feita por advogado, e aí, ato seguinte, Leiciane, nós vamos permitir que a acusação, quer seja pública, quer seja privada, possa se manifestar aqui, no prazo de 5 dias. Essa manifestação da acusação, ela é semelhante àquela que nós vimos lá atrás, no procedimento do júri, e ela é muito assemelhada, Ariadne, àquela que nós temos no processo civil, a réplica lá no processo civil. Então, veja, há a apresentação da denúncia da queixa, o juiz designado, no caso, um relator designado, um desembargador ou um ministro, vai determinar a notificação para, em 15 dias, ele apresentar aqui uma resposta preliminar. Então, tem aqui 15 dias para apresentar uma resposta. Depois disso, a acusação vai ter a oportunidade de apresentar uma manifestação, repito, assemelhada à réplica lá do processo civil, estrutura parecida com o que nós vimos no procedimento do júri, e aí o relator vai pedir que o colegiado
decida sobre o recebimento ou não daquela determinada ação penal. Então, veja, foi oferecida a denúncia, distribuiu-se para um dos membros do tribunal, esse membro passa a ser o relator, ele determinou a notificação, a parte tem 15 dias para, reagindo a essa notificação, apresentar uma defesa preliminar. Depois disso, a acusação é ouvida para, em 5 dias, se manifestar, e aí o relator diz, pronto, estamos agora prontos para decidir de forma colegiada, coordenada, compartilhada, se receberemos ou não essa determinada denúncia. Isso é feito numa sessão de julgamento. E como é que funcionará ali? Ali o relator vai ler seu voto, e o voto do relator pesa tanto quanto o voto de todos os outros membros daquele tribunal. Então vamos imaginar o seguinte, nós somos 30 aqui na sala, né? Nós somos 30. Imagina que eu sou o relator. Eu vou trazer para vocês e vou dizer, olha, pessoal, temos aqui que, em colegialidade, como diria Tiririca, decidir se recebemos ou não essa ação. E aí eu vou prolatar, vou proferir meu voto. Repito, o meu voto vale como qualquer outro. E aí eu vou dizer, olha, eu acho que devemos receber a denúncia, por isso, ou não devemos receber a denúncia. Os requisitos aqui, Matheus, são os mesmos que nós já vimos. Comprovação de materialidade, indício de autoria, a parte tem que ser legítima, tem que existir interesse, tudo aquilo bonitinho que nós vimos lá nos outros ritos. A diferença, Leilinha, é que ele não vai tomar essa decisão sozinho. Ele vai tomar essa decisão no colegiado. Aí depois que o relator profere seu voto, cada um dos juízes ali, ou seja, cada um dos desembargadores, se eu estiver falando de tribunais inferiores, ou cada um dos ministros, se eu estiver falando de tribunais superiores, vai prolatar seu voto. Podem ir com o relator, podem ir contra o relator. Vai ganhar o quê? A maioria simples. A maioria decidiu pelo recebimento, recebida está a denúncia. A maioria decidiu pelo não recebimento, morreu aqui, não se fala mais em processo. Então, a única diferença em relação à forma de receber dos outros ritos é que lá, Rômulo, era alguém que sozinho decidia isso. Aqui não. É um colegiado, Felipe, que vai tomar essa decisão. Se a maioria decidir pelo recebimento, aí o relator diz, beleza, deixa comigo que eu vou seguir agora trabalhando. Então, aquela sessão, ou naquela sessão, Kleber, seja bem-vindo, querido, naquela sessão, nós iremos, o colegiado, decidir apenas pelo início formal ou não da ação penal. O colegiado decidiu pelo recebimento. Recebemos. Está recebida a ação penal. Nesse caso, o que o relator faz? Pois deixa que eu vou trabalhar agora. Então, esse momento é um momento importante, porque é um momento de recebimento da denúncia, consequentemente, o momento em que eu passo a condição de réu. Ele vira réu nesse momento. Existe aqui, portanto, réu nesse momento. E aí, veja, no meu esquema aqui, lembra que eu falei no início da aula, né? Esses dois momentos em que eu coloquei aqui como letra preta são os dois momentos em que a decisão colegiada ela é exigida. Então, o colegiado, por maioria, decidiu pelo recebimento. Claro que eles podem decidir por unanimidade, não há problema, Leiciane, apenas não é exigido, basta a maioria. Quando eles recebem, aí o relator volta, Matheus, a trabalhar sozinho. Aí ele vai determinar agora, uma vez recebida a ação, portanto, uma vez existindo o processo, ele determina a citação. Veja, no primeiro momento, aquele agente foi notificado, ele não era réu. No segundo momento, ele é réu. Ele passa a ser, portanto, citado. Aqui eu vou falar mesmo em citação. E aí ele vai, em 5 dias, apresentar a sua defesa prévia. Nesse momento aqui, eu vou ter a possibilidade, por exemplo, de apresentar o meu rol de testemunhas. A acusação
tinha apresentado o seu rol de testemunhas na denúncia da queixa, a defesa apresentará aqui na defesa prévia. E aí nós partimos para a audiência de instrução. Antes de eu avançar aqui para explicar a audiência de instrução, até aqui está ok? Esse ritmo está confortável para vocês? Tá beleza? Tá sim, professor. Então vamos. O que a gente já sabe aqui? Houve o oferecimento, houve o recebimento, agora a parada começou mesmo. O relator determinou a realização da citação, a defesa tem 5 dias para apresentar a sua defesa prévia, e aí nós chegamos na audiência de instrução. Quero falar 3 coisas sobre a audiência de instrução. Primeira, a regra é que essa audiência de instrução, ela é una. Então, eu tenho aqui uma audiência de instrução que vai ser responsável por ouvir todas as testemunhas que a acusação indicou na denúncia na queixa, todas as testemunhas que a defesa indicou na resposta, né, ou seja, na defesa prévia, e vai ouvir também, numa audiência una, o réu. Tá? Então, a primeira coisa é que, em regra, essa audiência é una. Claro, né, se eu perceber, Paula, que a coisa ficou complicada de ser realizada num único dia, demorou muito, Vitor, foram muitas testemunhas, ficou muito longa, eu posso fragmentar isso em vários atos, mas, em regra, seria uma audiência una, né, uma audiência única. Outra coisa, muita atenção a isso. Quando vocês forem ler os artigos da Lei 8.038, vocês forem ler os 12 artigos da Lei 8.038, os 12 primeiros artigos, vocês vão ver, Leila, que, pela lei, o interrogatório seria feito logo depois da citação. Na lei, Jailson, está desenhado assim: citação, interrogatório e defesa prévia. Na lei está assim. Só que o STJ, interpretando essa lei, disse, opa, aqui nós temos que fazer uma mudança. Por quê? Em 2008, e nós já estudamos isso esse semestre, o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento do júri foram alterados. Nós já estudamos aqui. E uma das alterações, Felipe, foi o deslocamento do momento de realização do interrogatório. O interrogatório, ele era o primeiro ato de instrução. Então, nos modelos do rito ordinário, do rito sumário, do rito do júri, anteriores a 2008, a primeira coisa que eu fazia era o interrogatório. O primeiro a falar, o primeiro a ser ouvido, Fairuze, era o réu. Era o primeiro a ser ouvido. Em 2008, expressamente, o Código de Processo Penal é alterado. E nesses ritos, o réu passa a ser o último a ser ouvido. Eu já expliquei isso para vocês. Qual foi o objetivo dessa alteração? Foi garantir ao réu uma maior possibilidade de exercício da ampla defesa. O réu, quando senta para ser ouvido, ele já sabe tudo que foi falado contra e a favor dele. Por isso que ele é o último a ser ouvido. Só que essa alteração, expressamente feita no Código de Processo Penal, não foi feita na Lei 8.038. Ela continua lá dizendo que o primeiro a ser ouvido é o réu. Só que os tribunais superiores, interpretando sistematicamente o processo penal, foram dizer, não dá para a gente continuar com isso. Vamos entender que aqui eu também preciso ouvir o réu por último. No primeiro momento, Jailson teve uma interpretação um pouco mais conservadora, dizendo que se tratava de um rito especial, e o especial prevalece sobre o geral, a Ariadne. Mas aí começaram muitas contestações, até que os tribunais superiores se renderam, dizendo, não, realmente não dá. Apesar de estar escrito na lei, vamos deslocar o interrogatório para o final da audiência de instrução. Então, na prática hoje, na vida real, o réu é o último a ser ouvido.
vou ouvir todas as testemunhas indicadas pela acusação, vou ouvir todas as testemunhas indicadas pela defesa, aí eu ouço o réu. Porque é assim que eu garanto a melhor possibilidade de exercício da ampla defesa para ele. Então, veja, há uma reestruturação do procedimento. Repito, a gente tem que ter muita atenção, porque na hora que eu leio limpa e secamente a lei, eu vou entender que o interrogatório é o primeiro ato, e não é. A jurisprudência já alterou isso. Tá bom? Uma última coisinha sobre a audiência de instrução. O desembargador relator do processo, aquele que vai impulsionar esse processo, ou o ministro, se eu estiver falando de um tribunal superior, ele pode, nada impede, absolutamente nada, desculpa, passei aqui, nada impede que ele próprio, Alcides, realize a audiência. Nada impede, Alfredo, que o próprio desembargador ou o próprio ministro conduzam a audiência, ouçam as testemunhas, ouça o réu em seu interrogatório. Mas é muito comum, Andiara, que o relator venha a designar um juiz para, em nome dele, realizar esse ato. O dono do processo continua sendo o desembargador relator ou o ministro relator. Ele apenas vai designar aquele juiz para pontualmente resolver a realização daquele ato. Isso vai depender, efetivamente, de uma decisão única e exclusivamente desse relator. Por exemplo, Marília, o desembargador a quem eu assessoro no tribunal, tenho muita felicidade, muito orgulho de trabalhar com ele, com uma pessoa sensacional, o desembargador Mauro Liberato, foi juiz de uma vara de júri por mais de 5 anos. Ele tem uma experiência criminal imensa. Hoje, ele no Tribunal de Justiça está numa jurisdição privada, de direito privado, mas ele tem uma experiência criminal muito elevada. Então, ele muitas vezes prefere ele próprio realizar esses atos. Há outros desembargadores que são oriundos de jurisdições civis, né, de outras naturezas, que muitas vezes resolvem delegar para juízes. Então, aqui, essa audiência pode ser um ato que o próprio ministro relator ou o próprio desembargador relator faça a condução, ou pode ser algo que ele venha a delegar, se ele entender necessário, a um juiz. Aquele juiz está ali por delegação, ele não vai julgar nada, ele não vai decidir nada, ele está ali apenas por uma delegação, cumprindo aquele ofício com uma longa manos do ministro relator ou do desembargador. Concluída essa audiência de instrução, ou seja, ouvida a galera aqui que tinha que ser ouvida, nós vamos dizer o seguinte: partes, acusação e defesa, me digam em 5 dias se vocês querem produzir mais alguma prova. Então, em 5 dias, eles vão se manifestar sobre se eles querem produzir mais alguma diligência. Querem ouvir mais algum perito, querem anexar mais algum documento, querem refazer a perícia. Então, eles têm, Rômulo, 5 dias, primeira acusação 5 dias, depois a defesa 5 dias, para requerer aqui algum tipo de nova diligência. Superado esse momento, veja, nós chegamos à fase de alegações finais. Como é que funciona isso? A acusação terá 15 dias, a regra são alegações finais orais, escritas. A regra são as alegações finais escritas. Eu já repito, Ariadne, só fechar essa ideia. Então, eu vou aqui, na hora que eu declaro encerrada a instrução, acabou a instrução, não tem mais prova, todas as provas que eu tinha que produzir já foram produzidas, aí eu vou intimar para que a acusação, em 15 dias, apresente suas alegações finais, em regra escritas, e a defesa, em 15 dias, apresente as suas alegações finais escritas. Então, a regra é a alegação final ser escrita. 15 dias para a acusação, 15 dias para a defesa. Deixa eu só voltar um pouquinho, a Ariadne me pede para lembrar a questão do juiz. É só um detalhe, Ariadne, quase que de natureza administrativa. A lei faculta, a lei autoriza
que o desembargador relator ou que o ministro relator designe um juiz para realizar esses atos, se ele quiser. Então, para que o desembargador não tenha que ele, em pessoa, pessoalmente, conduzir a audiência de instrução, ele pode designar um juiz para fazê-lo. Ele pode efetivamente nomear um juiz e vai dizer: designo o doutor fulano de tal, juiz de direito da 4ª Vara Criminal, para realizar essa audiência. Então, aquele juiz vai substituir o desembargador ou o ministro relator para aquele determinado ato, para evitar que o ministro ou que o desembargador tenha que ele próprio, digamos, conduzir aquela audiência. É uma possibilidade de uma delegação, de uma designação para isso. Consegui explicar melhor? Obrigado, Eliadinho. Show. Então, veja, aqui a acusação vai ter 15 dias para apresentar as suas alegações finais, depois 15 dias a defesa para apresentar as suas alegações finais. Aí nós chegamos no último ato. Esse ato está descrito no artigo 12 da lei, que é a sessão de julgamento. Vejam, aqui, por que a letra está preta? A gente voltou a ter um ato que necessariamente precisa ser colegiado. Eu reúno novamente aquele tribunal, agora para decidir o processo, agora para julgar o processo. Portanto, a decisão de condenação e a decisão de absolvição não é uma decisão individual, será sempre uma decisão colegiada. Aqui eu vou ter que ter uma decisão por maioria. Como é que funciona essa sessão? Na sessão de julgamento, a acusação e a defesa, elas terão 1 hora para falar. Então, uma acusação pode fazer uma sustentação oral de 1 hora, depois a defesa faz uma sustentação oral de 1 hora. Então, a acusação fala por 1 hora, a defesa fala por 1 hora. Vejam, elas já apresentaram as alegações finais. As alegações finais já estão no processo. Mas elas ainda têm uma oportunidade de apresentar seus argumentos, agora perante todos aqueles membros do tribunal. Porque aquelas alegações foram lidas basicamente pelo relator. Só que o relator não vai decidir sozinho, né? Ele vai ter a decisão sempre colegiada. Então, nesse momento, o que vai acontecer? A acusação fala por 1 hora, a defesa fala por 1 hora. E aí o relator vota. O relator apresenta seu voto. Como eu falei, o voto aqui vale como qualquer outro. Não há um peso maior pelo voto ser do relator. Então, ele vota, apresentando ali seus argumentos, Leila, e diz: olha, o meu voto é pela condenação do réu por isso, por isso, por isso. Abre-se a votação. Como é que eu vou resolver? Maioria. Aqui, Misael, é pura maioria. Pode ser que todos concordem com o relator, pode ser que a maioria concorde com o relator, ou pode ser que alguém abra uma divergência e essa divergência seja majoritária. Imagina que o desembargador, o relator, votou pela condenação, mas alguém abriu uma divergência votando pela absolvição e a maioria foi pela absolvição. Zero problema. O peso do voto do relator é o mesmo peso dos demais votos. Não há um peso maior pelo fato dele ser relator, de maneira nenhuma. Então, aqui nessa sessão de julgamento, por votação aberta de todos os membros do tribunal, nós vamos decidir se há condenação e, no caso da condenação, também por votação em maioria, a pena. Então, imagina, vamos voltar aqui. Nós 34 somos os membros do tribunal. Eu sou o relator. Aí eu vou ler meu voto. Dizendo: olha, considerando a prova tal, meu voto é pela condenação do réu. Estou votando pela condenação do réu. Ponto. Acabou. Vamos agora colher o voto dos outros membros. Se a maioria votar pela condenação, Rômulo, a votação agora entra na segunda fase. Nós vamos votar a pena. Então, a maioria vai analisar se condena ou absolve. A maioria foi pela condenação. Aí, Leilinha, a gente passa para outra etapa. Vamos agora votar a pena. O relator sugere uma pena, dentro da dosimetria que ele fez.
Mas não quer dizer que aquela pena indicada, sugerida pelo relator, vai ser a pena que vai prevalecer. Eu posso ter a maioria votando em outra pena. Então, por exemplo, o relator pode votar pela condenação, ganhar, ou seja, a maioria foi com ele, mas na hora que ele propôs a pena, alguém abriu uma divergência e alguém ganhou aquela divergência. Porque o que interessa no final, quer quanto a condenação ou absolvição, quer quanto a pena, é sempre a decisão majoritária. E aqui, maioria simples. Maioria absolutamente simples. E com isso, a gente tem julgado esse processo. Sobre esse rito, alguma dúvida? Podemos avançar para the last one, o último rito que eu vou estar com vocês. O último rito é o rito da lei antidrogas, o rito aí da lei 11.343, a lei, como alguns gostam de dizer, tá aí na antitóxicos, né? Tem a galera que fala que é tóxicos, ou outros, Mateus, que falam que é psicotrópico. Não, doutor, peguei um psicotrópico aí, maluco, e aí tomei psicotrópico, aí fiquei muito doido. Foi um negócio de psicotrópico aí, umas pílulas aí que eu tomei. Isso é drogas, né? Isso faz parte do universo da lei antidrogas, a lei 11.343. Ela tem todo um tratamento penal, ela vai criar crimes, ela tem um capítulo material, ela define o que é o crime de tráfico de entorpecentes, o crime de associação para o tráfico, então ela tem uma figura e um capítulo penal, né, um capítulo estritamente penal. Agora ela tem também um capítulo processual, então ela vai definir um rito específico para o processamento dos crimes ali, crime de tráfico de entorpecentes, de associação para o tráfico. O único que está fora desse rito é o crime definido no artigo 28 dessa lei, porque o crime do artigo 28 é de uso de substância entorpecente. Aí, como ele não tem pena de prisão, Rômulo, ele vai para o juizado especial. Então, o artigo 28 está fora da estrutura da lei 11.343, melhor, ele está previsto na lei 11.343, mas está fora desse rito que eu vou ensinar para vocês. Esse rito aqui é usado para tráfico de entorpecentes, está no 33, para ter petrechos para o tráfico do 34, para associação para o tráfico do 35 e etc. Vejam que ele é um rito muito simples. Ao oferecimento da denúncia, aqui a gente não vai falar em queixa, porque a ação penal que sempre é pública, e é fácil a gente entender por quê, porque quem é a vítima, quem é o sujeito passivo do crime de tráfico de entorpecentes, Alfredo? A sociedade. Então, aqui em Andiara não há espaço para a ação penal privada, não existe espaço para a ação penal privada, sempre será uma ação pública, Mônica. Então, eu tenho aqui o oferecimento da denúncia, vou notificar aquele denunciado, que terá 15 dias para apresentar a sua defesa escrita e as exceções, para que o juiz possa receber. Então, veja, no rito dos tribunais, a gente viu algo parecido. Mas aqui, vejam que depois do recebimento, eu já faço a citação para a audiência de instrução. Então, há uma diferença, porque aqui eu notificava para que aquele denunciado pudesse falar antes do recebimento, mas ele falava também depois da citação. Aqui não. Eu notifico, ele apresenta a sua resposta, há ali um mini contraditório antes do recebimento, existe ali um mini contraditório antes do recebimento, mas depois que há o recebimento pelo juiz, ele já vai marcar o quê? A audiência de instrução e julgamento. Então, antes do juiz receber a denúncia, nesses crimes que envolvem tráfico de entorpecentes, ele primeiro ouve o denunciado. Mas na hora que ele decide pelo recebimento, e aqui são aqueles mesmos requisitos que eu falei para vocês, verificar se tem comprovação de materialidade, se tem indício de autoria, se a parte é legítima, parará, decidiu receber, ali já ordena a citação e já vamos para a audiência. Então aqui eu até falo, até me defendo antes do recebimento, mas se o juiz optar pelo recebimento, aí eu já vou para a audiência. E essa audiência é uma audiência de instrução e julgamento idêntica
aquela audiência de instrução e julgamento que nós vimos lá no procedimento ordinário, do procedimento do júri. Ouço testemunhas, alegações finais orais e sentença oral. Tudo que eu falei na audiência da estrutura do rito ordinário e do rito sumário, a gente vai aplicar aqui, idêntico, a mesma audiência. Então, veja, é o rito mais sucinto, mais resumido. Ofereço a denúncia, notifico, ele apresenta ali uma defesa, recebo e já parto para a citação e audiência. E com isso a gente encerra o estudo dos procedimentos criminais e com isso a gente encerra, como eu falei no início da aula, já a matéria da AV2. Que a matéria da AV2 é tudo que nós vimos na AV1, mais procedimentos criminais. A matéria que a gente vai começar na semana que vem, já que quinta-feira é feriado, é a matéria já voltada para a AV3. Tá? Enquanto vocês pensam nas dúvidas, deixa que eu fazer a chamada de vocês. Só um minutinho. Só um minutinho, Failson, deixa eu só concluir aqui a chamada e já tenho, já escuto vocês para as dúvidas. Me dê aqui um minutinho. Gostaram da aula? Foi tranquila? Repito, a gente está terminando essa matéria, né, todos os ritos vistos, e aí semana que vem a gente começa realmente a ver quinta-feira é feriado, né, a gente vai ter a Semana Santa, e aí na semana que vem a gente vai começar já a última etapa do nosso estudo, onde nós vamos já preparar aí realmente os temas de nulidades, decisões e recursos. Só um minutinho, eu estou finalizando aqui a chamada, eu já escuto vocês. Pronto, vamos aqui às dúvidas. Quem é que tem dúvida, pode perguntar. Fairuz, está ótimo, já coloquei sua presença. E Fairuz, força aí, vai dar tudo certo, viu? Estamos aqui na torcida e nas orações, tá bom? Nos dê notícia. Queridos, então, obrigado pela paciência, né? Sejam, repito, muito bem-vindos depois desse nosso intervalo aí para provas, etc. Quinta-feira que vem, depois de amanhã, temos feriado, né? Quinta-feira que vem, repito, é feriado. Pela Semana Santa, aproveitem, rezem, estamos precisando de orações, né, para que tudo isso passe logo, e aí nós nos encontraremos, se Deus quiser, e Ele vai querer, que Ele é muito bom, na próxima terça-feira, tá bom?
Um beijo gigantesco a todos. Até lá.